Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e esse canal tem por objetivo levar o Evangelho àqueles que não o conhecem e edificar a vida dos nossos irmãos. Hoje eu trouxe para nossa reflexão um devocional e vou ler para vocês na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz assim: E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, aqui no versículo 4, quando diz a respeito dele, a pedra viva, está falando de Jesus Cristo, né? E fala aqui que ele foi reprovado pelos homens. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, né? Jesus Cristo veio como Salvador dos judeus e muitos dos judeus o rejeitaram, né? E ele fala aqui que, apesar dele ter sido reprovado pelos homens, para Deus ele é eleito e precioso. Claro que nós sabemos que na nossa vida é da mesma maneira, né? A Bíblia não fala isso aqui, mas fala em outros diversos lugares, que assim como Cristo foi rejeitado, nós somos rejeitados. Muitas vezes na vida dos familiares, na vida das pessoas com que nós temos algum contato no cotidiano, nós fomos reprovados também. Mas para Deus, somos eleitos e preciosos, né? E aqui no versículo 5, então, vai dizer a respeito de nós, que nós somos como pedras vivas. E o que ele está falando aqui? Ele está falando de uma construção, onde a primeira pedra estabelecida, a pedra fundamental, é Cristo Jesus. E nós viemos para completar essa construção, porque a construção não parou em Cristo, né? Mas nós fomos adicionados, nós fomos colocados junto a Cristo para continuarmos a construção. Isso é uma maravilha, irmãos, porque aqui dá a clareza do nosso papel em continuarmos as obras de Cristo. E ele fala aqui: como pedras vivas sois edificados, casa espiritual. Aqui fica completo a ideia de construção, né? E fala também que fomos colocados como um sacerdócio santo. Eu quero chamar a sua atenção para que a ideia que Pedro está querendo nos dizer aqui, que nós somos sacerdotes. Muito bem, e o que faz um sacerdote? Um sacerdote é aquele que oferece sacrifícios, né? Lá na antiga aliança, os sacerdotes ofereciam sacrifícios de animais com sangue. E não é desse tipo de sacrifício que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Por quê? Porque no livro de Hebreus diz que aqueles sacrifícios nunca agradaram a Deus. Você pode consultar a sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículo 8. Aqui Pedro está falando de um sacrifício santo, de um sacerdócio santo, né? Um sacrifício exercido por um sacerdote santo. O que significa isso? Significa que foi santificado. E nós já sabemos, pelos devocionais anteriores, que Cristo é o nosso santificador, né? Ou seja, um sacerdócio estabelecido a partir de Cristo,
a partir da primeira pedra, da pedra fundamental. Então, meus irmãos, aqui está falando de um sacerdócio que oferece sacrifícios espirituais. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que seria oferecer sacrifícios espirituais? Por exemplo, para aquele que não gosta de ser generoso, para aquele que concentra, né, as coisas para si mesmo, um sacrifício espiritual é doar. Para aquele que se ofendeu com alguma coisa, um sacrifício espiritual é perdoar. Para aquele que está debaixo de desejos carnais, envolvido com prostituição ou coisas semelhantes a esta, ou percebe que seus desejos são excessivos, um sacrifício espiritual para essa pessoa é se limpar, é abdicar, é não corresponder à vontade da carne. Para aquele que guarda em seu coração a vontade de ter, de conquistar, um sacrifício espiritual para esta pessoa é abnegar. Para aquele que guarda mágoas em seu coração, ódio, ressentimento, um sacrifício espiritual que Deus Pai quer que façamos é tirar isso do nosso coração, é tirar isso da nossa vida, é entregar todo mau sentimento a Cristo Jesus e pedir que Ele nos limpe. É querer se livrar desse tipo de peso. Isso é um sacrifício espiritual. Outra situação é aquele que é atribulado por carregar o nome de Cristo e não considera que a sua vida seja preciosa. Este é mais um exemplo do sacerdócio santo. E então o versículo vai terminar dizendo: sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos entender que o reino de Deus não veio com aparência. Portanto, muitas pessoas ficam pegando coisinhas aparentes e querendo colocá-las dentro do reino de Deus. Nos últimos dias eu tenho visto cristãos se apegando a coisas tão mínimas, tão pequenas, coisas, não pode fazer isso dentro do templo, não pode fazer aquilo dentro do templo. Por exemplo, não pode fazer teatro dentro do templo, não pode fazer batismo na piscina dentro do templo, não pode fazer isso, não pode... Irmãos, isso são coisas da aparência e Jesus disse: o reino de Deus não veio com aparência. Nós temos que aprender a colocar o foco na nossa vida espiritual. O reino de Deus veio para nos levar a uma vida eterna espiritual. Veio para nos ensinar o que é o reino do Espírito. Sacrifícios espirituais. Irmãos, abram os olhos, porque o que está acontecendo é que estão colocando coisas para distrair os cristãos. Enquanto as pessoas estão olhando para coisas da aparência, elas não estão enxergando aquilo que Cristo quer dentro de nós. É claro, meus irmãos, que o cristão não vai viver como aquele que não conhece Cristo. Ele não vai viver como um nécio, sair fazendo tudo que é errado. É claro que não, porque Cristo é a fonte de vida dentro de nós. Mas, irmãos, nós temos que prestar atenção e não nos deixarmos levar por coisas
da aparência, não nos deixar levar por pregações que levam as pessoas para esse tipo de caminho, que não é Cristo. Irmãos, não vamos nos apegar a tão pequenas coisas. Cuidado com as pregações que você ouve. Cuidado com as pregações que você leva para si. Busque Cristo, porque Cristo veio nos ligar com o reino eterno do Pai, que é espiritual. Não entenda que as coisas de Deus estão ou não na aparência. Amém? Enquanto a religião fica se degladiando, meus irmãos, nós não podemos ser assim. A religião diz aquilo é certo, aquilo é errado, aquilo é proibido, aquilo não é, e não sei o que, e não sei o que lá, né? A religião é aquilo que faz isso, mas a religião não leva a Cristo. Meus irmãos, enquanto a religião está proibindo estas coisas, outros estão preocupados em levar almas para Jesus Cristo. Por que criticar um irmão que, por exemplo, faz um teatro dentro de um templo, se aquele irmão tem o objetivo no seu coração de levar a palavra de Deus através de um teatro, de levar a palavra de Deus através de uma música, através de qualquer outra coisa? Por que criticar um irmão que está batizando a pessoa dentro de uma piscina? Se o fundamento do batismo é Cristo. Irmãos, prestem atenção, porque muito se tem falado hoje nos templos de coisas aparentes, o que é absurdo. Cristo Jesus é a pedra eleita e preciosa. Nós somos as pedras que fomos edificadas em Cristo Jesus para sacerdócio santo, não mais um sacerdócio da religião, não mais um sacerdócio da lei, para oferecermos sacrifícios espirituais. Eu espero, meus irmãos, que tenha ficado claro essa mensagem. Se você tiver dúvidas, coloque aqui nos comentários. Eu terei o prazer de responder a você. E se for necessário, faço também um vídeo explicativo respondendo a sua pergunta. Amém? Se você achou que essa mensagem é importante, deixe o seu like, deixe aqui o seu comentário e compartilhe essa mensagem para que muitos outros possam recebê-la. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.